Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Solicito aos senhores e senhoras vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a senhora primeira secretária a proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos projetos de lei, veto e moções. O primeiro deles é o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, que declara de utilidade pública a Associação do Voluntário Amigo AMA. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que reabre prazo de lei que reclassificou e autorizou a doação ao Estado de área pública situada no Parque Residencial Jundiaí, Fazenda Grande, para a construção de escola para a lavratura da escritura respectiva. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que cria o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Ainda de autoria do prefeito, projeto de lei que autoriza a concessão administrativa de uso à Faculdade de Medicina Dr. Jaime Rodrigues, de área pública situada no Parque Residencial 9 de Julho, para a instalação do Centro de Diagnóstico e Tratamento de Câncer de Mama. De autoria do vereador Leandro Palmarini, projeto de lei que altera a lei que regula a construção de muro e calçada e a limpeza de terrenos, para prever notificação anual única do proprietário para a limpeza do terreno, na condição que a especifica. De autoria do presidente da Casa, vereador Júlio César de Oliveira, projeto de lei que denomina doutora Verônica Chon Guinês a Unidade Básica de Saúde do bairro Anhangabaú. De autoria ainda do presidente da Casa, vereador Júlio César de Oliveira, projeto de lei que altera a lei que regula na administração pública a transição governamental para assegurar a ex-servidores, agentes políticos, acesso a informações nas condições que especifica. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que substitui minuta da lei que autoriza convênio com a União, através do Ministério da Justiça, para intercâmbio de informações relativas à segurança pública. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que altera a lei que institui o Plano Diretor Estratégico para retificar a redação de dispositivo. Veto total ao projeto de lei do vereador José Carlos Ferreira Dias, que autoriza a aplicação de arte em grafite em viadutos e muros de escolas públicas municipais. Moção de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que apoia o juiz da Primeira Vara Criminal de Sorocaba, Dr. Jaime Valmer de Freitas, que propõe a doação de sangue como pena alternativa para crimes de menor potencial ofensivo. De autoria do segundo secretário da Casa, vereador Silvio Hermani, moção que apela ao Congresso Nacional por mudança de época de votação e dos critérios de aumento de subsídios de parlamentares e membros do Executivo em âmbito federal. Temos ainda, senhor presidente, um ofício do PROCON Jundiaí que encaminha o movimento de atendimento do mês de outubro de 2012. Esta é a matéria que nós temos, iniciando esta 176ª sessão ordinária. Muito bem. Lida a nossa matéria do pequeno expediente, vamos continuar a nossa ordem do dia aqui. As listas de requerimentos de alçada da presidência e de reivindicações... Desculpa, as listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e indicações já foram distribuídos aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia.
Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, e sobre a proteção de Deus, vamos dar início à nossa ordem do dia. Tendo a ata da 175ª sessão ordinária, realizada em 4 de dezembro de 2012, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Vamos passar à ordem do dia. Primeiro item da nossa ordem do dia, proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, de número 101, de 2011, de autoria dos vereadores Durval Lopes Orlato e Júlio Sérgio de Oliveira, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para ampliar prazo para que o Executivo preste informações ao Legislativo. Está em discussão a proposta de emenda. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, está aprovada a emenda. Desculpa, está aprovada a proposta. Teremos que votar agora a emenda de número 1. Em votação, a emenda de número 1. Com 14 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, está aprovada tanto a proposta de emenda à Lei Orgânica como a emenda de número 1. Segundo item da nossa ordem do dia é a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, de número 104, de autoria do vereador Fernando Bardi, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para prever contratação de laudo de cálculos estruturais em obra pública de grande vulto. Está em discussão a proposta. Com a palavra o seu autor, vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, vou ser bem rápido na explicação dessa nossa iniciativa. O motivo dessa nossa propositura, o que nós pretendemos é o seguinte, que nas obras consideradas de grande vulto aqui no município, a empresa vencedora de licitação, contratada para executar a obra, a custo dela, também realize cálculos estruturais. Eu não vou usar isso como ponte política, mas houve uma determinada obra na cidade, que teve que ser quase que toda refeita, exatamente porque os cálculos estruturais estavam errados. Então, isso atrasou a obra, causou um grande problema no trânsito, ali na região da Ponte São João, e ainda assim ficou mais caro para executar. Então, o objetivo, e inclusive aqui é o seguinte, o custo disso fica ao encargo da empresa vencedora da licitação. Então, não vai trazer nenhum custo ao erário público. E o objetivo é garantir, né, que haja concordância nos cálculos estruturais. Não colocar em dúvida a capacidade técnica, a habilidade do departamento de engenharia, dos seus engenheiros e dos seus cálculos, mas sim garantir que obras de grande vulto sejam realizadas com segurança na nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem, continua a discussão. A proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí. Em votação. Com 13 vereadores... Oh, perdão, a presidência tem que votar ainda. Com 14 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, está aprovado em primeiro turno a proposta de emenda à Lei Orgânica.
Terceiro item da nossa ordem do dia, veto total ao projeto de lei do número 10.484, de autoria do vereador Júlio Sérgio de Oliveira, que veda usar cães na prestação de serviço de vigilância. Está em discussão o veto total. Peço ao vereador Fernando Bardi que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, venho a essa tribuna para pedir aos nobres pares que rejeitem o veto ao projeto de lei de número 10.484, que o prefeito municipal apôs a sua assinatura nesse veto, porque entendo que não tem óbice nenhum no projeto. O projeto é legal, o projeto é constitucional e, mesmo assim, sofre um veto total por parte do senhor prefeito. Acho que não houve um entendimento por parte de quem leu o projeto. Nós estamos simplesmente tentando com isso, vereador Paulo Sérgio, não permitir não só a perda de alguns postos de trabalho, mas, e principalmente, não permitir o uso de animais contratados para a vigilância. Eu tive uma conversa com um empresário da nossa cidade que veio me interpelar a respeito desse projeto, dizendo que era um absurdo ele não poder contratar e ter cães de vigia. Eu disse a ele que ele poderia ter os cães de vigia. Não tem nenhum problema, desde que fossem dele, desde que ele os criasse, desde que ele cuidasse, desde que ele desse todo o tratamento a esse animal. Todo mundo que tem um cão na sua casa, ele serve como um cão de guarda. Porque, no mínimo, ele faz barulho. E eu costumo dizer que a gente se habitua tanto com o animal que a gente conhece pelo latido o que se passa. Se é um gato, se é um outro cachorro ou se é algum movimento estranho. Como a gente conhece as pessoas, às vezes, pelo tom de voz, quem tem um animal conhece o animal pelo tom do seu latido. Por isso, senhoras e senhores vereadores, não vou me estender. O projeto é legal, o projeto é constitucional, como a gente costuma brincar, né, vereador Paulo Sérgio? Não engorda, muito ao contrário, traz coisas boas para a nossa cidade na questão da defesa animal, na questão do bem-estar animal. Então, peço aos nobres pares que derrubem o veto do prefeito municipal nesse meu projeto de lei 10.484. Permite uma parte, vereador? Tem uma parte, não, vereador Leandro Palmarini. Julião, gostaria de parabenizá-lo pela autoria do projeto. O projeto é excelente, né? Como Vossa Excelência bem informou, além de preservar as vagas de empregos, você está fazendo um favor em prol dos animais, que os animais muitas vezes são colocados em situações não normais de trabalho. Enfim, o projeto realmente regula, ele vem proteger essa questão dos animais e, como Vossa Excelência bem informou, vamos preservar os empregos em nossa cidade dos vigilantes. É um projeto excelente e terá meu apoio. Parabéns, vereador.
Muito obrigado, vereador Leandro Palmarini, pelas palavras em relação ao veto, senhor prefeito. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras e, mais uma vez, peço aos nobres pares para que rejeitem o veto ao projeto de lei. Muito obrigado. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei de número 10.484 de 2009, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira. Não havendo mais, portanto, quem eu queira discutir, em votação. Vereador Mingo. Dona Marilena não está. Com 11 votos favoráveis à derrubada do veto, 2 dos senhores vereadores ausentes, então está derrubado o veto total ao projeto de lei de número 10.484 de 2009, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor. Eu gostaria de agradecer, senhor presidente, aos nobres pares que entenderam o aspecto da legalidade, da constitucionalidade do projeto e, por bem, acharam acompanhar o autor na derrubada do veto. Muito obrigado aos senhores vereadores e os animais também agradecem a compreensão e a sensibilidade desta casa. Eu solicito de Vossa Excelência que retome assento à presidência dessa mesa. Próximo item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 11.193, de autoria da vereadora Natonelli, que prevê em terminais de ônibus urbanos painéis de oferta de emprego. Está em discussão o veto total. Com a palavra, a vereadora Natonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos prestigiam nesta manhã, realmente o projeto que apresentei, que prevê em terminais urbanos os painéis de oferta de emprego, ele é ilegal de acordo com a nossa consultoria jurídica. Foi ratificado o parecer pela consultoria jurídica do Executivo, mas mesmo assim, senhor presidente, peço a vossas excelências que aprovem o projeto derrubando o veto, porque é um projeto muito simples. Não podemos ou não devemos entrar no mérito deles, uma vez que já falamos sobre o mérito do projeto na discussão, e hoje discute-se apenas o veto, mas dizer a vossas excelências que isso é uma colaboração para as pessoas que já estão sofrendo um problema do desemprego e em chegando nos terminais e encontrando as tabelas dos locais aonde há vaga, principalmente no setor que ele trabalha, facilitaria muito que já iria direto nas agências de emprego ou nas empresas onde tem a vaga em aberto. Então, em função, eu acho que do projeto simples, absolutamente não atrapalha em nada, não cria despesa e não aumenta também a receita do município. Em virtude disso, peço a vossas excelências que me ajudem na derrubada desse veto. Essas as minhas considerações, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei de número 11.193. Em votação, o veto total. Com 2 vereadores, 1 vereador votando sim, 11 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes, desculpa,
3 vereadores ausentes, e essa presidência regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei de número 11.193. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Natonelli. Senhor presidente, essa questão de ordem não é regimental, mas Vossa Excelência tem poder discricionário para aceitá-la ou não. Na próxima terça-feira será a última sessão ordinária desta Casa de Leis e haverá diplomação dos eleitos. Com certeza a pauta será pequena e nós, então, economizaremos tempo. Se Vossa Excelência me permitir, farei um pronunciamento rápido da tribuna pela vez última em sessões ordinárias, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Natonelli será feita da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora Marilena Negro, que está na casa. Faço uso desta tribuna hoje, quem sabe, pela última vez neste mandato, porque estarei ausente por 4 anos. Senhor presidente, colaborei com a minha cidade durante 30 anos. Integro o grupo de 3 parlamentares que aqui ficaram por vários mandatos e presidiram este legislativo. Saudoso vereador e meu padrinho político, senhor Arquimedes, esta vereadora e o vereador Doca, que vai continuar por mais um mandato. Senhor presidente, senhores vereadores, saio com a certeza do dever cumprido. Algumas pessoas acham que o vereador deve apenas apresentar projetos de lei e fiscalizar o prefeito através de requerimento. Não é esse o meu entendimento. Fiscalizar o prefeito o fazemos também e principalmente através das discussões do orçamento e através das idas pessoalmente no executivo, verificando in loco os contratos e outras coisas mais. As pessoas pensam que tudo aquilo que acontece além disso é assistencialismo. Que pena, senhor presidente. Algumas destas pessoas têm como profissão filhos, porque não estudam e não trabalham, só têm pais que ganham bem e os sustentam, e deveriam acompanhar mais de perto o trabalho do vereador no dia a dia. E aí sim, poderiam nos julgar. Por exemplo, senhor presidente, quem conseguiu trazer a Delegacia de Defesa da Mulher para a nossa cidade fui eu. Após 4 longos anos de luta, começou na minha gravidez da Ana Maria, e quando terminou, eu a levei na inauguração, já com 3 anos de idade. E ela veio para Jundiaí, senhor presidente, a 13ª do estado, antes mesmo da instalação da cidade de Campinas. Eu e o saudoso vereador Lázaro Rosa conseguimos trazer para Jundiaí a CETESB, que, por sinal, na última semana completou 25 anos de sua instalação em nossa cidade. Eu e os familiares do vereador Lázaro Rosa fomos homenageados por isso na última semana. Isso apenas para destacar 2 coisas importantes, que muitas ainda têm, que não valia a pena estar aqui colocando. Senhor presidente, meu gabinete atende uma média de 10 a 15 pessoas por dia, e nunca deixamos de atender a quem nos procurou nesses anos todos, inclusive pessoas da região. Se não resolvemos todas as suas necessidades, encaminhamos para quem pôde fazê-lo. Fui a primeira mulher a presidir o Legislativo jundiaiense, e isso, senhor presidente, ninguém nos tira. Passei, sim, para a história da nossa cidade, e eu fui por 2 vezes, e tenho a certeza de que cumpri com a obrigação de administrar a casa para todas as cores partidárias, sem discriminação. Inclusive, juntamente com as diretorias desta casa, em especial a administrativa, fizemos a reestruturação do funcionalismo da casa, a qual, com o incentivo implementado, permitiu que muitos servidores desta casa voltassem a estudar
e vários deles conseguiram o diploma do curso superior e, com isso, melhorando a sua qualificação profissional. Portanto, senhor presidente, saio com a certeza do dever cumprido. Senhor presidente, a única coisa que eu lamento é que pelas redes sociais vimos, durante o período eleitoral, algumas manifestações de pessoas dizendo: está na hora de parar, a Ana e o Doca são muito velhos. Ah, senhor presidente, eu só fico pensando quando os pais desses manifestantes fizerem 68 anos. Acho que eles vão apanhar uma lista telefônica, procurar uma casa de repouso a mais barata, com certeza, para deixá-los. E no fim do ano, vão comprar um par de meias para cada um e levarão como presente de Natal, pensando: cumpri com a minha obrigação de filho. Senhor presidente, quantos políticos defenderam o nosso país até depois dos 80 anos de idade e o fizeram com competência, seriedade, honestidade e amor à pátria, coisas difíceis nos dias de hoje, senhor presidente. Recentemente, quando o presidente do Supremo deixou aquela corte por haver completado 70 anos, assistimos a alguns comentários dos ministros lamentando, porque enquanto houver saúde e sanidade, o ser humano deve continuar com todas as suas atividades. Alguém disse na mesma rede social, senhor presidente: eu acho que mandato de vereador deve ser apenas 2. Senhor presidente, daqui a 4 anos, se Deus quiser, e Ele há de querer, cobrarei, caso a pessoa que ela defende voltar a se candidatar nesta Casa de Leis. Senhor presidente, encerro agradecendo a Deus, a minha família, meu marido Roberto, a minha filha Ana Maria, que nasceu quando eu já era vereadora, que sempre entenderam a minha função e nunca fizeram nenhuma cobrança nas minhas ausências de casa. Eu soube muito bem conciliar casa, trabalho, Câmara, porque tinha sim e tenho e continuei trabalhando nesse tempo todo. Não fiz da vereança uma profissão, senhor presidente. Aos meus assistentes, Amélia, a doutora Andréia, aos colaboradores, Heraldo e Cláudia, aos assessores de todos os vereadores desta casa, que nunca me trataram com desdém, com indiferença, sempre me respeitando, porque também sempre os respeitei. A todos os diretores, senhor presidente, servidores deste legislativo, independente de função, agradeço pela ajuda, pela amizade e pelo companheirismo. A vocês, amigos vereadores, agradeço pelo companheirismo de todo esse tempo. Acreditem, nunca me senti discriminada. Sempre fui uma parlamentar igual a todos, discutindo, votando, aprovando ou rejeitando em igualdade de condições. Vereadores, Julião, presidente, segundo secretário Silvermani, Mingo Fontebasso, doutor Fernando Bardi, creiam, Deus, na sua infinita bondade, tem algo de bom preparado para nós. É só confiarmos. Companheiros vereadores que aqui continuarão por mais um mandato. Que Deus os ilumine e lhes dê muita sabedoria para continuar cumprindo com dignidade mais uma etapa de suas vidas em defesa dessa população maravilhosa da nossa Jundiaí. Agradeço a todo o meu eleitorado que nestes 30 anos acreditaram no meu trabalho, dando-me a honra do voto. Saio, repito, com a certeza do dever cumprido e dizendo que não irei parar com as minhas atividades junto à população jundiaiense e que, se Deus quiser, e Ele há de querer, daqui a 4 anos estaremos juntos novamente, defendendo os interesses da nossa querida Jundiaí. Muito obrigado, senhor presidente, principalmente por haver me concedido este tempo para essa manifestação. Muito obrigado. Nada mais justo que o reconhecimento ao trabalho da vereadora Natonelli, permitindo que ela fizesse esse agradecimento geral
dos seus trabalhos, dos seus colaboradores e todo mundo aí da população, enfim. Voltemos à nossa ordem do dia. Quinto item da nossa ordem do dia. Projeto de lei complementar de número 881, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que revoga do Código de Obras e Edificações dispositivo que exige as providências que especifica em edificações destinadas a estabelecimentos bancários e similares. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha. Eu pedi a palavra para dizer na tribuna que vou votar contrário ao projeto de lei do prefeito municipal, porque ele tem por objetivo, na sua argumentação, padronizar e impedir que o Legislativo Municipal possa legislar de qualquer forma com relação a estabelecimentos bancários. O que acontece, na verdade, isso precisa ser dito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem se posicionado, e ainda não de maneira pacífica, porque resta ainda ao Supremo Tribunal Federal pacificar a questão, mas entende o Tribunal de Justiça de São Paulo que os municípios não podem legislar em nada a respeito de bancos. Tá? Tanto é assim que a legislação federal ela é extremamente diminuta por conta do lobby feito pela FEBRABAN. A poderosíssima FEBRABAN, e no último ano, no ano passado, em 2011, houve até uma questão nacional envolvendo a FEBRABAN, porque ela levou os desembargadores, boa parte dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, para a ilha de Acomandatuba, na Bahia, com tudo pago, para participar de simpósio e seminário, quando, na verdade, está fazendo lobby. Quando, na verdade, está fazendo lobby exatamente para os bancos terem privilégios que outros estabelecimentos comerciais não têm. Tem banheiro em banco? Se você precisa usar banheiro, tem no banco? Não. Dificilmente, você tem que acabar pedindo para um gerente. Tá certo? Tem bebedouro de água no banco? Não. Com muito custo, hoje, tem assento para aguardar, e não de pé, aguardar sentado para ser atendido. Com muito custo, eu aqui nessa casa, consegui aprovar um projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de colocar uma espécie de tapume, um biombo, entre os caixas e entre o público que espera. Isso, uma medida absolutamente simples e barata do ponto de vista do custo operacional disso, diminuiu sensivelmente aquela modalidade de crime chamada de saidinha de banco, que o sujeito vai lá fazer alguma transação, saca dinheiro, e tem alguém do lado de fora, de maneira absolutamente insuspeita, né, prestando atenção, vendo que a pessoa saiu com dinheiro e pelo telefone celular passa a informação para quem está do lado de fora, acaba roubando aquele cliente lá. Quer dizer, os bancos, né, só de entrar no banco você já está pagando. O autoatendimento, por exemplo, hoje já é doutrina, e já é, melhor dizendo, decisão pacífica da justiça, que a área onde se encontram os caixas de autoatendimento fazem parte do banco. De tal maneira que o banco se escusava, se eximia, por exemplo, de ressarcir alguém que fora lesado quando estava no autoatendimento. Por alguém que, malandro, né, fazia-se passar por funcionário do banco e iludia a boa-fé das pessoas que têm um pouco de dificuldade de manobrar o seu cartão de crédito e de operar aquelas máquinas. Então, para não me estender demais, eu acho que o prefeito está se antecipando a uma uniformização de jurisprudência que no Supremo Tribunal Federal discorda do posicionamento de São Paulo. Eu acho sim que o município tem e deve continuar tendo competência, sim, para legislar sobre essas questões, até porque você não está legislando sobre o sistema financeiro, isso sim é matéria exclusiva da União, não vamos se meter em seara que não é nossa, mas agora, colocar bebedouro, banheiro, né, banco de espera, cadeira preferencial para gestante, para pessoa idosa, eu acho que isso é algo que pode o município sim contribuir para o benefício da sua população. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, continua em discussão o projeto de lei complementar. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Presente projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, lei complementar número 881/2012, revoga do Código de Obras e Edificações, dispositivo que exige as providências específicas em edificação destinada a estabelecimentos bancários e similares. Em primeiro lugar, precisamos tomar muito cuidado, que seria similar a banco, né? Aí vamos pegar várias agências dos Correios e outros tipos de estabelecimentos comerciais. O doutor Bardi falou praticamente tudo, e nós aqui representamos o segmento da segurança, e vemos que com justa razão foi falado.
Temos, inclusive, o Dr. Bardi mencionou por cima, a regulamentação das divisórias, né, dos biombos em banco. É uma regulamentação, um pedido de regulamentação desde 2009, até hoje não feita, inclusive o Dr. Bardi se dirigiu à cidade de Sorocaba, parabéns até pela diligência lá, e até hoje não foi respeitado, exceto alguns bancos. Nós temos que verificar a legalidade da lei, porém, temos também uma válvula de escape, que é o peculiar interesse do município. Eu acho que já está se extrapolando um pouquinho ao tirar dos bancos, né? E não é só banheiro, assento preferencial, cadeira, bebedouro, nós temos também as câmeras de vigilância, onde muito auxilia a polícia local no desvendamento de alguns crimes. Então, eu pediria aos senhores vereadores que votassem contra o presente projeto. Temos, inclusive, um projeto de lei aprovado que está no Tribunal de Justiça, através de uma ADIM, para que se reconheça a legalidade do uso de câmeras na filmagem em estabelecimentos bancários e similares. Pedir aos senhores vereadores. Pois não, vereador. Só para título de colaboração. Eu concordo com as palavras tanto do vereador Fernando Bardi quanto do vereador Paulo Sérgio, até porque nós temos um projeto de autoria dos vereadores Ana Tonelli, Domingos Fontebasso e Júlio César, que vai passar a exigir das casas lotéricas também alguns serviços. Filmagem. Então, nós estamos votando algo em cima e votaremos daqui a pouco algo para as casas lotéricas, que hoje fazem um serviço de banco aí. Então, por isso que eu falei dos similares. Embaixo, similares, exatamente. Se nós tivéssemos aprovado essa lei, já ficaria prejudicada a segunda. Eu acho um absurdo isso daí. Não dá já para garantir, e os bancos têm um lobby muito forte, e que a Febraban, quando se julgar prejudicada, que entre com as ações respectivas. O que não se pode é já legislar a nível municipal, proibindo qualquer coisa que seja em relação ao banco. Nós podemos ser subservientes a qualquer tipo de lobby nessa cidade. E o peculiar interesse do município prevalece em tudo. Pedi aos senhores vereadores, então, que derrubassem esse projeto de lei, com a devida vênia ao senhor prefeito municipal, mas para que não nos tornemos um órgão simplesmente avalizador de algumas coisas. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei complementar 881. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Com 11 vereadores votando não, 4 vereadores ausentes e essa presidência, que regimentalmente não vota, está rejeitado o projeto de lei complementar de número 881. Próximo item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 11.200, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza o recebimento em doação de imóvel da Fazenda do Estado de São Paulo, situado na Avenida Francisco Pereira de Castro, bairro Anhangabaú, para instalação de órgãos municipais. Está em discussão o projeto de lei de número 11.200. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.200, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza recebimento em doação de imóvel da Fazenda do Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Pereira de Castro. Justificativa de voto? Para justificar o seu voto, vereador Paulo Sérgio Martins. É só para explicar, eu também não tinha entendido esse projeto. Esse prédio, na realidade, ele não é na Francisco Pereira de Castro. Eu discuti com o Dr. Bardi, é onde era o antigo Cadeião. Então, acho que vai dar frente para aquela rua ao lado do Rotary. Hansestaden, né? Segundo o Dr. Bardi. Então, parabenizo. Eu vi aqui o nome da doutora.
Então, só eu não tinha ciência disso, o Dr. Bardi me orientou, e perfeito, inclusive a demolição da cadeia. Obrigado, senhor presidente. A questão de ordem, senhor presidente. Só Questão de ordem do vereador Fernando Bardi. para quem nos acompanha entender, na verdade, houve um acordo entre o Estado e o município na oportunidade em que foi construído o CDP aqui em Jundiaí. Então, os presos, finalmente, né, foram transferidos do bairro do Anhangabaú para uma unidade mais afastada da cidade. E fazia parte desse acordo exatamente a doação do Estado do terreno onde ficava a cadeia pública para que fosse construído um posto de saúde, que, aliás, está quase pronto. Está pronto, está faltando só inaugurar, que a gente sabe que talvez até antes do final do ano o prefeito inaugure. E a notícia boa é que também que fez parte desse acordo é que o governo do Estado também já autorizou, a licitação já está em andamento, início de 2013, aquele prédio antigo onde funciona a Delegacia de Investigações Gerais, também vai ser reformado e vai dar ali a oportunidade da instalação de uma delegacia mais moderna, mais adequada e para melhor atender o povo de Jundiaí. Nada como termos dois delegados que conhecem tudo a respeito dos projetos nesta casa. Sétimo item da nossa ordem do dia, projeto de lei número 10.348. Esta presidência recebe o requerimento de número 1005, de autoria do vereador Leandro Palmarini, de adiamento para a discussão e votação para o dia 14 de maio de 2013. Está em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra o senhor autor, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha. Projeto de minha autoria, que institui o programa SUS Animal de atendimento clínico e castração gratuitos de animais domésticos nas condições que especifica. Bem, estou adiando o presente projeto em virtude de algumas manifestações do novo governo em favor de ações em prol dos animais, de mutirões de castração, enfim, de ações específicas no tocante à questão animal. Esse projeto, ele tem o vício da ilegalidade, porque um vereador não pode gerar despesas para o Poder Executivo, como todos sabem, porém, protocolei esse projeto de lei justamente para essa discussão com o Poder Executivo, devido à importância hoje dos municípios terem programas permanentes de castração em seus municípios, até porque, além da questão do bem-estar animal, é uma questão de saúde pública. Então, estou adiando para maio, para que, junto ao Poder Executivo, ao novo governo, possamos conversar e com o objetivo de que ações realmente sejam desenvolvidas no município de Jundiaí, na questão animal, principalmente através de mutirões de castração e identificação dos animais, mas de forma permanente. Porque, repito mais uma vez, a questão animal não é apenas o bem-estar animal, é uma questão de saúde pública. Por isso, o adiamento do projeto. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão o requerimento de adiamento ao projeto de lei número 10.348. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está adiado para a discussão e votação do projeto de lei número 10.348. Próximo item da nossa ordem do dia, projeto de lei número 10.800, de autoria dos vereadores Júlio César de Oliveira, Domingos Fontebassi e Ana Tonelli, que exige nas casas lotéricas serviço de segurança. Está em discussão o projeto de lei número 10.800. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.800. Nono item da nossa ordem do dia,
o projeto de decreto legislativo de número 1480, de autoria do vereador Júlio Sérgio Oliveira, que cria o selo verde, reconhecimento pelo emprego de técnicas de controle e eliminação da emissão de gases de efeito estufa. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1480, de autoria do vereador Júlio Sérgio Oliveira, que cria o selo verde, reconhecimento pelo emprego de técnicas de controle e eliminação da emissão de gás de efeito estufa. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.974, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Esta presidência recebe o requerimento de número 1006, que vem assinado pelos integrantes da mesa, tendo em vista, atendendo a um pedido do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, de retirada do projeto de lei de número 10.974. Está em discussão o requerimento de retirada. Peço palavra. Com a palavra para falar no requerimento de retirada, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, projeto de lei de autoria do vereador Val e agora o requerimento de retirada, tão somente para agradecer a sensibilidade do vereador Val e da própria mesa na retirada desse projeto em tese polêmico, aceitamos as razões, conversamos com o vereador Val e parabenizando aos senhores ativistas, né, das religiões afro para que realmente não tinha nada a ver. Não vamos discutir o mérito da questão, tão somente a retirada. Obrigado à mesa pela retirada e também obrigado ao vereador Val e parabéns aos senhores que encamparam essa luta. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão o requerimento de retirada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, na esteira do que o colega vereador Paulo Sérgio disse, também subo a essa tribuna para elogiar a iniciativa e a sensibilidade do vereador Val com relação à retirada do seu projeto da pauta. Em outra oportunidade, quando ocupei essa tribuna em que o projeto em primeiro plano haveria de ser votado, eu disse já de início, e o vereador Val, com todo o respeito, sempre soube disso, que eu votaria contra. E só por uma questão, senhor presidente. Tem coisas que, na técnica jurídica, quanto você mais legisla e esmiuça, criando vedações ou permitindo que uma ou outra coisa seja permitida no âmbito da lei, você exatamente retira o conteúdo da lei. A nossa Constituição é absolutamente clara em dizer que a profissão da religião é absolutamente livre. O nosso país respeita a liberdade de culto religioso. Você pode escolher, sem nenhuma interferência, professar qualquer religião. E os seus cultos estão garantidos também na Constituição. Não há de ser o município e a Câmara Municipal que vai estabelecer restrições. Até porque já existe um arcabouço jurídico enorme, difícil até de interpretar, protegendo a Serra do Japi e a biodiversidade. Você tem legislação a nível federal, estadual e municipal. Tá certo? Então, e existem uma série de outras atividades que lá acontecem, que também, em tese, ferem o meio ambiente, colocam em risco. E você vai proibir, por exemplo, né, no próximo ano, de uma atividade que eu faço parte também, que é a Romaria Diocesana de Jundiaí, vai completar 100 anos. Então, se proíbe, né, a realização de cultos de uma determinada religião, tem que se proibir também a Romaria. E se as pessoas vão a pé? Quem vai me proibir de andar a pé? Existe uma Romaria que já tem 46 anos no bairro do Medeiros, que vão a pé a Pirapora. Quem é que vai me proibir de colocar o meu par de tênis e andar a pé até Pirapora? Para cumprir uma promessa, para externar, né, a minha profissão de fé. Até porque as pessoas no caminho vão chupar uma bala e vão jogar papel no chão. Voltasse ao requerimento de retirada. Nós estamos discutindo o mérito do projeto, que nem está mais em discussão o mérito, vereador Fernando. Obrigado, senhor presidente, só pela lembrança. Mas é isso aí, só eu ocupei esse tribuna para dizer que se fosse a votação, votaria ao contrário. Muito obrigado. Muito bem.
Continua em discussão o requerimento de retirada ao plenário. Em votação. Agora é o seu lá, irmãos. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de retirada do projeto de lei de número 10.974. Próximo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.008, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei 6.109, que disciplina o serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel, táxi, para facultar ao condutor exigir a identificação dos passageiros. Está em discussão o projeto de lei de número 11.008. E até em nome do vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, público presente nesta manhã, projeto de lei 11.008, de autoria do vereador Zé Dias, que altera a lei 6.109/03, que disciplina o serviço de transporte de passageiro em veículos de aluguel táxi, para facultar ao condutor exigir a identificação dos passageiros. Senhor presidente, senhores vereadores, é de ressaltar que o grande número de assaltos e autos de violência praticado contra taxistas, sem que consiga identificar seus autores. As informações sobre os passageiros para a central ou para os pontos de táxi, bem como o trajeto a ser percorrido, tem finalidade de esclarecer ou facilitar o encontro do prestador de serviço nos casos de ocorrências criminais. Os taxistas enfrentam perigos muito piores que o trânsito caótico de todo dia, pegar passageiro fora do ponto, fazer corrida à noite ou levar clientes para os bairros de periferia ou zona rural. Hoje, traz risco para esses trabalhadores, que para sustentar as famílias não podem simplesmente recusar clientes. A situação desses prestadores de serviços é considerada um duelo entre a importância que tem na sociedade e o quanto estão expostos ao perigo. Eis que vivem com medo de perder o apurado dia ou mesmo a vida. Então, portanto, senhor presidente e senhores vereadores, este projeto visa proporcionar mais segurança para os prestadores de serviço em questão, uma vez que o condutor de táxi exerce atividade de risco. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.008. Em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Nós estamos em regime de votação, vereador Zé Dias. Queria ver o quórum, né, aqui. Então, tá bom, presidente. Oi? Falta um. Com 8 vereadores votando sim, 7 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.008. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 11.194, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, para implantação do projeto Academia ao Ar Livre do bairro Jundiaí Mirim. Está em discussão o projeto de lei de número 11.194. Em votação. Não, o meu já foi.
Com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o projeto. Teremos que votar agora a emenda de número 1 ao projeto. Em votação, a emenda de número 1. Com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado também a emenda. Portanto, aprovada a emenda, do projeto e a emenda ao projeto de lei de número 11.194. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 11.201, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera a lei 6.220, de 2003, que criou o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutrição de Jundiaí, o CONSEA, para redenominar o órgão de Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Jundiaí, o CONSEA Jundiaí, fazer retificações correlatas e redefinir representatividade de órgãos e instituições. Está em discussão o projeto de lei de número 11.201. Em votação. Com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.201. Próximo item da nossa ordem do dia. Essa presidência recebe o requerimento de urgência para apreciação do plenário de número 1004, para apreciação do projeto de lei de número 11.214, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que denomina a doutora Verônica Chou Gines, a unidade básica de saúde do bairro Anhangabaú. Está em discussão o requerimento ao plenário. Em votação. Com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de urgência. Portanto, vamos colocar em discussão o projeto de lei de número 11.214. Está em discussão o projeto de lei de número 11.214, que denomina a doutora Verônica Chou Gines, a unidade básica de saúde do bairro Anhangabaú. Não havendo quem queira discutir, em votação. Com 10 vereadores votando sim, 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei do número 11.214, que denomina doutora Verônica Chou Gines, a unidade básica de saúde do bairro Anhangabaú.
Próximo item da nossa ordem do dia, o último item da nossa ordem do dia, a moção de número 224, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, de apoio ao projeto de lei de número 3.992, da deputada federal Aline Correia, do PP São Paulo, que estabelece cota mínima para a contratação de artistas de baixa renda e de artistas idosos de baixa renda nas produções audiovisuais financiadas por recursos públicos. Está em discussão a moção. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 224. Vencida a nossa ordem do dia, vamos passar à discussão dos requerimentos de alçada do plenário. Não temos requerimento de alçadas do plenário. Portanto, vamos ao grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Com 12 vereadores presentes, 4 vereadores ausentes, vamos dar início ao grande expediente. Nós temos 6 vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereadora Anatonelli. Dispenso o uso, presidente. Dispenso o uso da palavra. Segundo vereador inscrito, vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Atendido o pedido de dispensa do vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Próximo orador, vereador Roberto Conde Andrade. Dispenso o uso da palavra. Vereador Paulo Sérgio Martins. Dispenso o uso da palavra. Vereador Silvio Hermani. Atendendo ao pedido verbal do vereador Silvio Hermani, que solicita a dispensa, a presidência defere o pedido do vereador Silvio Hermani. Último vereador inscrito, vereador José Dias. Peço a dispensa, senhor presidente, do uso do grande expediente. Contanto, com a dispensa do vereador Zé Carlos Ferreira Dias sendo deferida por essa presidência, não temos mais oradores inscritos. Esta presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão ordinária. Com 10 vereadores presentes, 6 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Bem, pastor. Bom, acabou tudo, né, Mingola? Agora eu vou sair fora.
do procedimento, a gente, como eu estava falando na Rádio Difusora ontem, né? A gente